Está começando o Chá da Tarde, na UniFCV. Uma colher de chá para os seus estudos. Olá, seja bem-vindo a mais um Chá da Tarde na UniFCV. Hoje, um tema muito interessante é microempreendedor individual, o MEI. E para isso, chamamos a professora Elizabeth Marques. A professora Elizabeth Marques, ela é mestre em gestão do conhecimento, especialista em gestão de pessoas e tecnologias aplicadas ao ensino à distância, graduada em administração, gestão comercial, recursos humanos e processos gerenciais. Ela é natural de Bauru, em São Paulo, professora nas modalidades EAD e presencial. Possui 10 anos de experiência em EAD. Atualmente é coordenadora nos cursos da UniFCV. Conta ainda com 17 anos de experiência organizacional nas áreas de recursos humanos, atuando principalmente com folha de pagamento, treinamento e desenvolvimento, cargos, salários e remuneração. Seja muito bem-vindo, professora Elizabeth. O tema está com você. Olá a todos. Obrigada pelo convite da UniFCV. Então, professora, referente ao microempreendedor individual, o que podemos dizer sobre? Sim, o microempreendedor individual é uma figura jurídica, é uma pessoa que trabalha por conta própria e que tem a oportunidade de se legalizar como empresário. A formalização do MEI, como é tratado no Brasil, ela é gratuita, ela pode ser feita de forma online, através do portal do empreendedor. Por exemplo, se na sua cidade tiver a figura do Sebrae, você pode se dirigir até o Sebrae para fazer isso, o escritório do Sebrae, ou mesmo na prefeitura. O MEI não precisa ter um estabelecimento comercial próprio, você pode também atuar na sua atividade, na sua residência. Porém, assim, para atuar na residência, precisa de uma autorização específica da prefeitura da cidade. Cada cidade tem uma regra, e essa regra, sim, ela vale da formalização da empresa, do tipo de empresa ou do tipo de serviço que a pessoa vai prestar. Por exemplo, a prefeitura vai analisar assim, se você for abrir uma empresa de fogos de artifício, e a sua casa está localizada num bairro muito populoso, a sua rua não é uma rua comercial, tem muitas casas de madeira em volta, não é uma atividade que vai ser liberada. Por isso que a gente precisa da figura da prefeitura envolvida nesse processo de autorização. Certo. O que significa MEI, o microempreendedor individual, né? Sim, essa figura do MEI, do microempreendedor individual, ele surgiu em 2008, em 2008, possibilitando o registro de pessoas que até então eram somente autônomas, para legalizar mesmo esse processo no Brasil. E aí tem alguns detalhes que faz com que a pessoa se encaixe nessa categoria. Por exemplo, ter no máximo um empregado, a pessoa pode se caracterizar como MEI, não ser sócio ou titular de nenhuma outra empresa, ter um faturamento anual de até R$81 mil no ano e exercer uma das atividades principais do MEI. Para isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link dessas atividades principais, que é bem importante as pessoas saberem. E para você que está nos acompanhando também pelo Spotify, corre lá na descrição do vídeo no YouTube, que o link estará lá. Certo. Eu sendo MEI, né, um microempreendedor individual, eu posso ter funcionários? Eu posso contratar funcionários? Pode. Pode contratar até um funcionário. Essa pessoa contratada não pode ser o cônjuge, tá? Então tem que ser uma pessoa que não tenha um grau de parentesco. Além disso, tem que seguir todas as normas da CLT, pagando o piso salarial da categoria, dependendo da empresa, ou o mínimo nacional vigente. Certo. Eu posso ser um MEI, um microempreendedor individual, e posso ter registro em carteira ao mesmo tempo? Pode. Vamos supor, eu trabalho aqui na UniFCV e eu sou contador e eu quero abrir uma MEI. Eu posso? Pode. Você pode, sim, ser um trabalhador de CLT, com um registro normal numa empresa, e ter um MEI, que é o CNPJ. Porém, tem algumas regras para isso também. Você, trabalhando com carteira assinada, você tem alguns direitos pela CLT, só que se você for desligado e você tiver um MEI, você não recebe seguro-desemprego. Porque o seguro-desemprego ele é direcionado para o momento que você está sem trabalho e sem condições financeiras. A partir do momento que você tinha o registro e também o MEI, caracteriza que você tem uma outra fonte de renda, então não te é permitido receber o benefício.
Então, independente de eu ser trabalhador e ter uma MEI, é como se eu estivesse perdendo um benefício realmente da CLT, né? Exatamente. Então, qualquer pessoa pode ser MEI? Então, assim, qualquer funcionário ou qualquer empreendedor, ele pode ser MEI? Não, o MEI não é para todos. Por exemplo, servidores públicos federais em atividade, não pode ser um MEI. Servidores públicos municipais também não, e estaduais. Vai depender também um pouco dos critérios da legislação dessas pessoas, do estatuto mesmo. Pensionistas, que no caso já estejam recebendo do INSS por questão de invalidez. Ao se registrar como MEI, o pensionista inválido, aquele que teve o seu processo de invalidez declarado, ele é considerado recuperado para o INSS e a partir daí ele deixa de receber. Inclusive aqueles que têm a pensão por morte. Certo. Então é como se estivesse cortando o benefício de uma pessoa que poderia ficar E afastada. pessoas também titulares ou sócias em outras empresas também não podem ser MEI, porque já existe um CNPJ vinculado a essa pessoa. Certo. Eu fazendo um cadastro no CNPJ na MEI, né? Eu posso perder benefícios que já estou recebendo do governo. Acho que entra essa questão um pouco do INSS, mas eu não sou... eu não recebo nada do INSS, eu posso perder alguns benefícios do governo? Pode sim. Os beneficiários de aposentadoria, como eu mencionei anteriormente, tanto por invalidez ou pensionista, pode perder sim o benefício a partir do momento que tem o MEI, porque dele é declarado como capaz novamente. Trabalhadores registrados no regime CLT, quando ele se formaliza como MEI, mas assim, no caso de demissão sem justa causa, ele não terá acesso ao seguro-desemprego, que é o que a gente já tinha comentado anteriormente. Pessoas que recebem auxílio-doença, porque se ela está recebendo auxílio-doença, ela está afastada do seu trabalho, então assim, ela está incapaz para o trabalho no momento. Se ela vai lá e constitui um MEI, ela é declarada como apta ao trabalho. Pessoas que recebem o Bolsa Família, porque é um benefício do governo também, e isso descaracteriza completamente a partir do momento que ela abre o MEI. E benefício de prestação continuada e assistência social. A pessoa não perde o benefício de imediato, só que assim, no decorrer, na avaliação do serviço social, quando identifica que aumentou aquela renda familiar, pode acontecer o corte no pagamento. Entendi. E, professor, eu acho que uma última pergunta que a gente poderia fazer para você, em referente a quais os benefícios que o MEI pode trazer para uma pessoa, ou para uma pessoa que pensa em abrir um microempreendedor individual? Sim, são vários os benefícios. O CNPJ, ele dispensa, no caso, né, o alvará e a licença para algumas atividades. A pessoa poderá, sim, fornecer produtos ou até mesmo prestar serviços para órgãos como o governo. Terá acesso a crédito bancário e a outros tipos de produtos e serviços bancários. Tem um baixo custo mensal de tributos, uma vez que ele é isento de INSS, ISS e ICMS, porque ele tem o valor do DAS, que é um valor fixo, que ele paga 5% sobre o valor do salário mínimo, acrescido de R$ 5,00 para prestadores de serviço ou R$ 1,00 para comércio e indústria. Isso daí é emitido um carnê, que a pessoa vai no portal do empreendedor e emite todos os meses e faz o recolhimento. Tem como emitir nota fiscal. Então, por exemplo, se eu tenho um MEI de pintor, aí você vai prestar um serviço para uma empresa, você tem como emitir uma nota fiscal e receber e fazer toda a tramitação certinho. E tem os direitos previdenciários. Aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, porque pode acontecer no decorrer desse trabalho alguma coisa e a pessoa... Algum acidente, sim, a pessoa precisar desse auxílio. Auxílio doença, licença maternidade e também pensão por morte. Que legal. É um tema assim, muito interessante, né, professora? Porque eu acredito que o MEI ele tem aumentado muito no Brasil, né? A gente pega a legislação e o crescimento de microempreendedores individual no Brasil é muito grande, né? Eu agradeço mais uma vez, tá, você vir aqui explicar para a gente o que é um microempreendedor individual, tá? Queria que você deixasse um alô para os nossos alunos, né, do seu curso também, que você é coordenadora. E eu agradeço também a todos que ouviram o nosso podcast. Tá, professora? Pode deixar teu agradecimento aí para os alunos. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Acho bastante interessante a gente trazer essa discussão à mesa, porque a gente tem a formalização, então é bacana
a gente saber quais são os nossos direitos, os nossos deveres. E eu acho muito importante isso para quem está pensando também em sair da informalidade e fazer o processo aqui de MEI. Certo. Muito obrigado por você ter acompanhado mais esse podcast com a gente. Tá? Se inscreva no nosso canal no YouTube, assista os outros podcasts, ouça os outros podcasts também no Spotify e até a próxima.